Gente, tá muito legal esse curso de intercessão que a gente está fazendo. Mas eu queria pedir para vocês podem falar assim: "Ah, isso não é para mim, isso eu não vou, não preciso", mas eu quero pedir para vocês que ouçam essa aulinha. Para mim, particularmente, pareceu ser um tema chato. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que eu estava falando? É um tema assim meio chato. Eu não gostei muito do tema, não. Mas eu tenho aprendido tanto que a gente está passando por etapas e a gente não pode pular etapas. A gente está estudando sobre intercessão. Nós aprendemos que interceder é um ato de amor. Todas nós somos chamadas para intercessão. Então não tem essa que é um ministério para A ou para B. Por quê? Porque interceder é um ato de amor e Deus é amor. Então a gente, antes de entrar lá nas chaves da intercessão, maneiras de intercessão, coisas mais profundas de intercessão, a gente tem que ir por etapas. E hoje a gente vai tratar do alicerce. Uma etapa do alicerce da intercessão, né? Nós já aprendemos que o intercessor é aquele que traz para a terra, ele gera no reino espiritual as coisas dos céus, né? Então, as coisas que estão lá reservadas no trono, o intercessor vai, através da súplica, gerar aquilo na realidade, trazer para a realidade aquilo que está no reino de Deus, né? Então, a intercessão é gerar na terra aquilo que está no céu. Aprendemos que oração e intercessão são coisas diferentes. Mas antes da gente passar para as chaves da intercessão, formas de intercessão, estratégia de intercessão, como guerrear, como batalhar, como se blindar, como blindar tua casa e coisas que nós vamos chegar lá, vai? Nós vamos falar antes de uma coisa mais importante do que tudo isso, que é a básica, que é o intercessor. Antes da gente falar de intercessão, a gente tem que tratar sobre o intercessor. Nós precisamos fazer para nós, antes da gente fazer pelos outros. Nós não podemos pular processo, chegar lutando, batalhando, guerreando, se a gente não tratou de nós mesmos primeiramente. Não se cobriu, não se revestiu, não se protegeu, não guardou sua família, né? E todas nós estamos num processo. Então, agora a gente vai tratar dessa base da intercessão, né? O intercessor não pode entrar de qualquer jeito na batalha. Existem critérios, estratégias, existem regras. E eu quero te fazer um convite agora para olhar assim, nessa aula de hoje, olhar para dentro da gente. E permita que o Senhor alcance, às vezes, algum quartinho escuro, sabe? Algum cômodo lá que você trancou, que você não quer compartilhar com ninguém, que você acha que você está bem vivendo com aquilo lá e sem ninguém mexer. Eu quero te convidar a entregar para o Senhor essa chave desse quartinho escuro. Por quê? Porque Deus quer tratar com o intercessor antes de ensinar o intercessor a guerrear, a batalhar e a lutar. Mexer talvez em coisas que sejam desconfortáveis para nós. Hoje essa aula foi muito desconfortável para mim, sabe? Mas isso traz crescimento, isso traz amadurecimento, isso prova que a gente está num processo, né? Jesus Cristo passou 30 anos aqui na Terra, num processo, se aperfeiçoando, se tornando apto para o ministério que Deus tinha para ele. O intercessor, ele tem que ter uma vida curada das suas emoções, dos seus traumas, das suas feridas, para que ele possa fluir livremente naquilo que Deus tem para ele. Coisas que sem uma cura emocional, ele não vai conseguir acessar. Por quê? Porque o intercessor é aquele que vai também ser usado para tratar as outras pessoas. Através da intercessão, através da direção que o Espírito Santo for te dar, você vai poder também ajudar outros. Por isso que a gente tem que aprender a nossa cura, a nossa restauração, o nosso fortalecimento, o alicerce da intercessão.
Nós vamos aprender sobre como ser um canal de Deus para que nós possamos também curar outras pessoas. E o que a gente vai falar hoje? Quando eu vi o tema, eu falei, não, para mim é fácil isso daí. Nós vamos falar sobre o orgulho. É um tema chato, é um tema desagradável, é um tema que você vai falar, não preciso disso. Eu também falei, quando eu olhei, falei, isso aí é tiro de letra. Mas vamos estudar um pouquinho mais a fundo. Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e ser um intercessor do jeito que o Senhor espera que nós sejamos, nós precisamos mudar nossa mentalidade. Porque a forma como a gente pensa define a forma como nós agimos. E às vezes a gente pensa que a gente está fazendo uma coisa certa e não é tão certa assim, né? O ponto de partida para o intercessor viver essa mudança de modo de pensar é combater algo que está enraizado no ser humano, que é o orgulho. Nós vamos falar hoje sobre orgulho. É um tema desconfortável porque eu falei, não, para mim eu tiro isso aí de letra, eu nem preciso fazer essa aula já. Aí quando eu comecei a me aprofundar no assunto, nossa, eu descobri quantos pontos que eu preciso melhorar com relação ao orgulho. O orgulho é algo que está enraizado no homem. Quem não gosta de ganhar um tapinha nas costas? Quem não gosta de, sabe, ser elogiado? A gente é, na nossa essência, pessoas orgulhosas. Nós somos pessoas orgulhosas. Mas a gente vai aprender hoje que o orgulho é um adversário que precisa ser combatido. Nós não podemos considerar o orgulho como um sentimento qualquer. Sabe por que não? Porque o orgulho é a fonte de muitos sentimentos ruins. Através do orgulho vem a arrogância, através do orgulho vem a prepotência, vem a vaidade, vem a soberba. Por causa do orgulho vem a inveja. Então, o orgulho é um sentimento que, através dele, abre brecha para muitos outros aparecerem nas nossas vidas. E nós precisamos tratar disso como um adversário da nossa alma. Lá em Isaías 14, existe uma tipologia, quando o profeta fala do Nabucodonosor, que caiu da queda de Satanás, né? Então ele está falando do Nabucodonosor, mas ele está citando o diabo, Satanás, né? E qual foi o pecado de Satanás para ter caído? Foi o orgulho. Ele vivia na presença de Deus. Lúcifer, né? Estava na presença de Deus, mas ele foi destruído por causa do orgulho. Provérbios diz que através do orgulho, o orgulho precede a destruição. Então, Provérbios diz que do orgulho vem a destruição. Aí hoje eu quero te convidar para fazer uma autoanálise. Será que existe no nosso coração algo que possa fazer com que as pessoas nos considerem orgulhosos? Será que alguém pode olhar para a gente e falar, fulano é orgulhoso? Será que a gente é insubmisso às autoridades? Gente, o que mais aparece no nosso meio são pessoas insubmissas. E a insubmissão é o quê? É uma característica do orgulho. Quantas vezes a pessoa pede conselho, o pastor dá um conselho, o líder dá um conselho e a pessoa vai e faz coisa diferente. O que é isso? É um sintoma de orgulho, é uma característica de orgulho. Quando nós rejeitamos conselhos de pessoas mais sábias ou mais experientes, é uma expressão de orgulho. E quando nós rejeitamos a ajuda de alguém, é uma característica de orgulho. Aí eu percebi que muitas vezes eu sou orgulhosa, porque muitas vezes eu quero fazer tudo sozinha para provar que eu dou conta de fazer sozinha, quando eu poderia pedir ajuda para outras pessoas. E o ego? O orgulho aumenta o nosso ego. Tem gente que tem um ego tão inflamado assim, que ela às vezes até se considera a quarta pessoa da Trindade, né?
ou então a última bolacha do pacote. Quem não conhece pessoas assim? Que se acha a última, o bam bam bam. O que é isso? É uma característica do orgulho. Através do orgulho, a pessoa se torna o ego inflamado, né? Isso gera o quê? Um sentimento de vaidade também. O ego e a vaidade são sentimentos que andam juntos e a origem está no orgulho. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. É impossível a gente viver uma vida conectada com o Espírito Santo de Deus se nós não matarmos o nosso ego. Porque o ego não bate com um ego inflamado, né? Um ego exaltado, não se alinha com o Espírito Santo de Deus. Não se alinha, porque Deus quer que a gente seja totalmente dependente dele. E quando o nosso ego começa a se inflar, aí o Espírito Santo fala, não, deixa ela por si só então, ela tá se achando, né, tá poderosa, deixa ela. Então, quanto mais a gente se acha e se considera dependente do Espírito Santo de Deus, mais alinhamento com ele nós temos. Por isso o perigo do ego inflamado, por isso o perigo do orgulho no meio do povo de Deus. Colossenses 3,3 fala o seguinte, porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Ou seja, quando a gente se considera morto na carne, não tem por que a gente ter sentimento de ego inflamado, de orgulho. Porque Paulo fala, vocês já estão mortos, né? E a vossa vida está escondida em quem? Em Cristo. E é para Ele a glória, e é para Ele a honra, e é para Ele o mérito de tudo aquilo que nós viemos a conquistar ou a avançar na nossa vida. Um exemplo claro disso daí, irmãs, é a igreja de Laodiceia. O ego dessa igreja era tão grande que ela se tornou cega para a sua verdadeira situação. O que a igreja de Laodiceia falava dela mesma? Falava que ela era rica, que ela era próspera, que ela não precisava de mais nada. E o que Jesus falou a respeito da igreja de Laodiceia? Jesus disse, você é infeliz, você é miserável, você é pobre, cega e nua. Olha a diferença, o que o orgulho levou essa igreja a se considerar, a se achar. Você está entendendo? E o que Jesus achava? Totalmente o oposto. E, então quer dizer que o ego pode nos trazer cegueira espiritual. Você pode se achar o bam, 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 quando de repente Deus fala, é uma coitada necessitada, tá pobre, tá cega, por causa do orgulho. Jesus falou que estava a ponto de vomitar aquela igreja. E sabe, porque é uma igreja que estava bem, ela estava prosperando, ela estava conquistando, ela estava crescendo. E ela falou, eu não preciso mais nada, eu estou bem. E Jesus falou, eu estou a ponto de te vomitar. Por quê? Porque é uma cegueira, o orgulho, o ego inflamado gera uma cegueira. E isso, irmãs, talvez não fale com você hoje. Mas quando a gente começar a interceder e ver as orações sendo respondidas, quando a gente começar a guerrear no reino espiritual e ver o diabo saindo, caindo por terra, quando a gente começar a crescer no ministério de intercessão, aí vai ser importante a gente voltar para estudar isso daqui, para que a gente saiba tudo que acontece é para a glória do Senhor Jesus. Tudo isso é para a glória do Senhor Jesus. A única forma de nós não deixarmos o ego crescer, quando nós começarmos a interceder e ver o Senhor operando através das nossas vidas, é através da humildade do Evangelho. Através da humildade do Evangelho que o Senhor espera, o nosso posicionamento ali, da humildade do Evangelho. Humildade é reconhecer quem nós somos. Porque sem Deus nós não somos nada. É reconhecer nossas fraquezas, reconhecer nossas debilidades, nossas falhas. Romanos 7, 24 e 25 diz o seguinte, olha só, o ministério do apóstolo Paulo. Paulo era o cara do Novo Testamento, né? Paulo era
ele escreveu metade do Novo Testamento, né? E olha o que ele fala lá em Romanos 24, 7, 24 e 25. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo ao pecado. Ele reconhecia a luta que ele tinha entre a carne e o espírito. Ele não estava olhando para as igrejas que ele estava abençoando, para as vidas que ele estava edificando, para as vidas que estavam sendo libertas pelo ministério dele, sabe, o crescimento. Ele poderia se considerar o cara. Ele falava, não, eu sou a quarta pessoa da Trindade, né? Então, mas ele falava, ô miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Então isso é uma lição para a gente. Quantos pastores soberbos a gente não vê hoje em dia, quando a igreja começa a crescer, quando a igreja começa a prosperar, e eles acham que, sabe, são tomados de uma arrogância, né? Gente, isso é maligno, isso é uma característica maligna, sabe? Paulo tinha um ministério notável, mas ele reconhecia quão pecador eu sou. Ele clamava pela misericórdia, ele confessava a dependência dele de Deus. E nós, como intercessoras, temos que reconhecer a nossa total dependência de Deus. Nós não somos nada sem a graça sobre a nossa vida a cada dia, né? Então, a gente não pode permitir que o orgulho ou o ego nos tornem como a igreja de Laodiceia. Não, eu sou, né? Não preciso de... Porque Deus quer abençoar. Deus quer responder às nossas orações. Deus quer nos usar com poder, com autoridade para libertar, para quebrar cadeias. E não só quer, como Ele vai fazer porque é promessa dele. Mas a gente tem que se cuidar. A gente tem que saber a nossa posição. A gente tem que saber quem nós somos e onde nós estamos por causa dele. O tempo todo esse pensamento, né? Porque eu sei que o Senhor vai usar nas nossas vidas, né? E eu sei que as vidas vão ser transformadas por causa da intercessão. E nessa hora nós precisamos nos lembrar da aula de hoje. Nós precisamos lembrar que a nossa raiz, o nosso alicerce, a nossa base está firmada na humildade. Por isso esse compartilhar de hoje. Entrega a tua razão como uma oferta agradável a Deus, sabe? Deixa de se achar dono da razão. Às vezes a gente quer bater tão firme na nossa razão em questões conjugais, não só ministeriais, sabe, familiares. Quando o nosso ego domina sobre nós, nós fazemos coisas que não deveríamos fazer e deixamos de fazer outras coisas por causa do nosso ego. Então, o ego é uma arma de Satanás sobre a vida dos filhos de Deus, porque ele não quer que a gente desvie, ele não quer que a gente, sabe, mas ele quer que a gente se ache o bam, 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 porque fazendo isso, a gente não dá espaço para o Espírito Santo agir. Então, o ego inflado é uma estratégia do inimigo sobre a vida do intercessor. Então, a gente tem que saber o tempo todo que não é sobre nós. Intercessão não é sobre nós, é sobre Deus. Tudo é sobre Deus, não é sobre a gente. Agora, eu quero te convidar a fazer uma autoanálise. Será que nós somos pessoas orgulhosas? Gente, eu falei de primeira assim, não, eu não sou orgulhosa, é óbvio que não, eu me conheço. Mas eu vou fazer umas perguntinhas para vocês, eu quero que vocês vão contando nos dedinhos aí, vocês não vão me falar depois. Mas eu vou mostrar, não, tem que ter 20 aí. São muitas perguntas, vão contando aí, ó. Seja sincero, eu vou fazer umas perguntinhas aí para vocês. Você tem dificuldade de aceitar conselhos dos outros? Você sente que está distante de Deus? A palavra de Deus diz que Deus abomina o soberbo, né? Então, às vezes a gente se acha distante. Por que será, né?
Você confia mais em você do que em Deus? Você sabia que quando a gente não confia que Deus está cuidando melhor do que nós cuidaríamos, é um sentimento de orgulho? Eu quero perguntar de novo. Você confia mais em você do que em Deus? Você deseja sempre estar no topo e se contraria se isso não acontece? Não, eu tenho que estar lá, eu tenho, né? Eu conheço pessoas assim, vocês também conhecem. Isso é um sinal de orgulho. Você é aquele tipo de pessoa que ajuda todo mundo que você pode, mas você não pede ajuda quando você precisa? É difícil, né? É difícil a gente se reconhecer que a gente precisa dos outros também. Você almeja sempre receber elogios pelo que você faz? Você quer sempre impressionar as pessoas, dar o teu melhor e ir além para que falem, nossa, que legal. Você é essa pessoa que você quer sempre impressionar? Você quer receber reconhecimento? Você está sempre justificando as suas falhas e os seus erros? Ah, mas também aconteceu isso, isso. Ah, mas também foi por causa daquilo. Gente, isso é uma característica de pessoa orgulhosa. Quando a gente não assume os nossos próprios erros. Não, eu fui inconsequente, eu errei, sabe? Você se justificar é uma característica de orgulho. Você está sempre procurando um culpado para as situações? Você regularmente interrompe os outros quando estão falando? Eu conheço gente assim, que não deixa... Só quer falar sobre ela não deixa, não quer ouvir sobre a gente. Quando você quer contar uma história, você não consegue. A pessoa sempre quer estar falando dela, né? Isso é uma característica de orgulho. Você é perfeccionista? Quer fazer bem feito tudo? Você é ansiosa mesmo quando pensa na sua vida e no futuro? Vocês estão contando aí? Já deu? Quantas que já deu? Você frequentemente sente insegurança? Essa é legal. Você frequentemente sente insegurança, não tenta novos desafios por medo de falhar ou parecer tola? Você se limita ao teu campo de atuação hoje porque você está seguro. Mas para ir além, talvez você sinta um pouquinho de medo, um pouco de insegurança e você não quer parecer tola. Então você deixa de avançar em algumas áreas da sua vida? Você é preocupada com o que os outros pensam sobre você? Você se sente infrutífero ou improdutiva? Você costuma murmurar sobre sua situação atual, sobre o que você possui? Você é o tipo de pessoa que prefere liderar do que seguir os outros? Você gosta de ser o centro das atenções? Mas a gente conhece gente que sim, né? Com certeza. Eu tô num grupinho aqui privilegiado. Eu conheço vocês, eu sei que a maioria de vocês né? Mas eu me surpreendi comigo, gente. Você se sente especial ou superior por aquilo que você tem ou por aquilo que você faz? Você é impaciente? Gente, é impaciência. Eu sou impaciente. É uma característica de pessoa orgulhosa. Você é impaciente? Você tem dificuldade de admitir algo quando você não sabe? Fica enrolando, procurando desculpa, mas não assume que você não sabe aquilo lá? Você é o tipo de pessoa que não gosta de ser contrariado ou desagradado? Você tem o costume de ser crítico com os outros? Você é teimosa? Gente, olha o orgulho sendo desmascarado. Gente, é o orgulho sendo desmascarado na nossa vida. Olha que coisa. Você se compara com outras pessoas, né? Quantos sims cada uma de nós pode colocar nessa relação? Quantas vezes a gente não sabe, mas nós estamos tomando atitudes de pessoas orgulhosas. E aí vem o Espírito Santo, começa a agir na nossa vida, a gente começa a ser usado no ministério de intercessão. Sabe o que vai acontecer? A gente vai tropeçar e vai cair se a gente não saber
controlar o nosso orgulho, controlar a nossa soberba, desinflar o nosso ego, porque Deus quer usar. Por isso que eu estou falando, hoje a nossa aula é sobre o alicerce da intercessão. Antes da intercessão, Deus quer tratar o intercessor. Deus quer tratar nossa soberba, Deus quer tratar nossa arrogância, Deus quer tratar nosso orgulho, Deus quer tratar nossa teimosia. E o oposto também é pecado, que nós vamos tratar depois. A baixa autoestima, o sentimento de insignificância, o sentimento de autopiedade. Deus quer pessoas amadurecidas, curadas. Deus quer que a gente saiba, conheça as nossas fraquezas, para que Ele possa tratar disso daí. E como que a gente resolve se a nossa resposta for mais de 5 sims aí? Se for mais de 5, gente, é preocupante. E como é que a gente vai tratar isso para poder vir a ser alguém no Ministério de Intercessão com competência, segundo o coração de Deus? Como resolver? Primeiro ponto, reconhecer a nossa dependência de Deus. Filipenses 2:3 fala o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Reconhecer que Deus é sobre nós e considerar os outros superiores a nós mesmos. Nós não somos a última bolacha do pacote, nós não somos, sabe, aquela que vai resolver o problema emocional, o problema espiritual dos outros. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Então, nada vai ser feito por vanglória ou por contenda. Considere os outros superiores a si mesmos. Número 2, pratique a humildade. 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, e no tempo devido ele vai nos exaltar. A humildade é o antídoto do orgulho. Ser humilde é reconhecer nossas limitações e sermos dependentes de Deus. E o terceiro ponto, amadas, busque a sabedoria divina. Tiago 3,13 fala: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. A sabedoria de Deus, que é a sabedoria que a gente busca, ela é baseada na humildade. A sabedoria, quando vem de Deus, ela nos torna sábios, ela não vai nos tornar soberbos. Existem muitas pessoas sábias que são soberbas por causa da sabedoria humana, mas a sabedoria que vem de Deus, ela vai nos tornar pessoas humildes. Ela é baseada na humildade. E um quarto ponto para a gente tratar o nosso ego, para a gente tratar o nosso orgulho, é servir aos outros. Servir aos outros vai nos mostrar a verdadeira humildade. Quando nós tiramos o foco de nós mesmos, isso vai fazer com que o orgulho se afaste das nossas vidas. Então, você quer tratar o teu orgulho? Começa servindo, começa trabalhando, começa se dispondo a ajudar a quem está precisando. Isso vai tratar a nossa pessoa. E para encerrar, irmãs, eu sei que esse não é um assunto bem legal, mas vai melhorar. Depois, gente, eu já estou estudando o assunto da semana que vem, eu estou adorando, eu estou, sabe, assim, regozijante, porque eu aprendo para poder passar para vocês. E eu estou assim, sabe, louvando tanto a Deus, porque é tanta coisa de ensino profundo. E Deus quer tratar com a nossa alma. Deus quer tratar aquele quartinho escuro. Deus quer tratar aquilo que, sabe, a gente não sabe que está lá, escondido, e a gente não quer mexer. Mas nós vamos tratar nas próximas aulas sobre isso daí, vai ficar muito, muito melhor, muito mais legal, porque o orgulho é um tema assim meio, né? Mas a gente não pode pular etapas, a gente não pode passar para as guerras espirituais, para as batalhas, para as intercessão de fato, sem a gente tratar do alicerce.
E o nosso alicerce tem que ser assim, o orgulho tem que ser arrancado do nosso alicerce. Para encerrar, nessa noite com vocês, eu quero deixar 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Reconhecer o orgulho como um pecado é essencial para o nosso crescimento espiritual. Você não vai crescer espiritualmente, você não vai avançar no ministério de intercessão, você não vai além, porque Deus quer, sabe? Deus quer se comunicar com a gente, Deus quer nos mostrar os pontos para a gente guerrear, fazer uma intercessão com estratégia, fazer uma intercessão pontual com aquilo que Ele vai se revelar. Mas o orgulho pode ser uma pedra de tropeço para as nossas vidas. Então eu quero deixar esse material de hoje com vocês e falar para vocês, ouçam outras vezes, vão lá naqueles pontinhos, vamos orar, pedir a Deus que guarde a nossa vida de toda qualquer forma de orgulho, para que a gente possa ser verdadeiramente usada por Deus. Esse é um ponto importantíssimo, porque Ele vai usar a tua vida, minha irmã. Ele vai usar a nossa vida e a gente tem que estar vigilante para que a gente não caia nas armadilhas do inimigo. Amém? Um beijo. Acabou já, 9h05. Eu não quero fazer aula muito extensa para não demorar muito para vocês, que eu sei que vocês têm o dia bastante corrido, né? Muitas trabalham e tudo mais, já estão cansadas. Mais um beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. Fiquem com Deus, tá? Até semana que vem, tô esperando vocês, vai ser muito legal. Eu já tô preparando e tá muito bacana. Beijão.